a todos que estão nos escutando, né, e a todos aqueles que em algum momento ou a gravação ou a descrição da história. Eu sou nascido em 1955, né? Fiz há pouco 68 anos, de uma vida que eu considero muito intensa. A minha mãe é sobrevivente de campo de concentração. Ela passou, durante a guerra, um período no campo de Auschwitz, e, segundo ela, não sabe nem como ela sobreviveu. Terminada a guerra, para a Suécia. Meu pai também um sobrevivente da guerra. Ele foi um imigrante clandestino na Suécia. Lá eles se conheceram, certo? Se casaram em 48 e em 55 ele veio para o Brasil, certo? Uma decisão bastante diferente, porque eles pediram visto para 3 locais, para o Canadá, para a Austrália e para o Brasil, certo? O que saiu foi a decisão deles se mudarem. Provavelmente nenhum de nós, em sã consciência, faria isso nesse momento de vida. Obviamente, vieram para o Brasil absolutamente sem nenhum recurso. A gente fala, foi com a coragem, literalmente com a cara e a coragem, certo? Sem nenhum recurso. Inclusive não falando a língua, e lembrando que a língua latina é muito diferente da língua polonesa, que era a língua base deles, ou mesmo a língua de origem anglo-saxônica, a língua escandinava, né, que era a sueca que ele tinha aprendido. Bem, aqui eu nasci, logo depois, minha mãe enrolou um lençol na barriga para poder entrar no navio, porque ela estava grávida de 7 meses. Quando chegou a 60 e poucos dias depois, eu nasci. E aí a gente começa uma vida que no começo foi muito complicada. Alguns ensinamentos ficaram claros durante toda a minha infância, que a única coisa que é sua de verdade é o seu conhecimento. Qualquer bem material seu que você tenha, ele é passageiro, né? Ele não te pertence na realidade. A única coisa que tem é o conhecimento. E, obviamente, essa expressão, ela moldou toda a minha trajetória de vida. Ela me ensinou como lidar na escola, como lidar com os amigos, as disputas, do tipo, você tem que ser o primeiro lugar na turma, você tem que estar numa faculdade que não paga porque não há dinheiro para pagar uma escola particular, e por aí todos os desafios que a gente teve ao longo da vida. Obviamente, com o passar do tempo, trabalhando, constituindo família, eu entro na faculdade em 73, eu tinha 17 anos. Minha faculdade foi de 6 anos, então, aos 23 anos, eu já estava com o diploma na mão, assumindo a responsabilidade de um plantão em hospital, coisa que hoje os meninos não chegam a entrar na faculdade com essa idade. Logo depois eu faço minha residência de clínica, depois fiz cardiologia, depois fiz hemodinâmica. Me casei quando eu tinha 27 anos, tenho 2 filhos, médico, que é o Efraim, que é o caçula, e o filho mais velho, que é o Davi, que mexe com todos 2 casados, e tenho 2 netas, Sara e Ana, 5 e 4 anos.
Me casei aos 27 anos. Estou casado com a mesma mulher há 41 anos. A decisão de vir para Belo Horizonte foi direto, certo? Eles acharam um conhecido aqui em Belo Horizonte e acabaram vindo para cá, certo? Que era de muitos anos que meu pai não revia o irmão dele, né? Então eles acabaram vindo para Belo Horizonte. Quanto ao interesse pela medicina, meus pais fizeram amizade com um médico da Polônia, que acabou fazendo meu parto, e ao longo da vida eu fiquei conhecendo e relacionando, e eu achei que medicina ia ser bastante interessante, certo? Como profissão, e tinha aí o desafio de ser mais difícil, e isso sempre me motivou a fazer as coisas. Os desafios sempre foram fatores de motivação. Bem, quando eu no cooperativismo, na entrada para o cooperativismo, na realidade, eu entrei para a Unimed Belo Horizonte em 1982, mas entrei como cooperado, como as pessoas entram atualmente, provavelmente muito pouco conhecedor do que seria o cooperativismo. Na época, eu estava formado há 4 anos, e você entrar para a Unimed significava, na minha época, ter cliente no consultório. Literalmente, a gente não, quando entrava, não fazia a menor ideia do que era cooperativismo. Anos mais tarde, quando o Elton estava aqui na gestão, se começou a fazer uma apresentação para os novos cooperados, uma vez por ano, quando eles entravam, certo? E aí definir o que é cooperativa. Na cooperativa, qual que é o tamanho da Unimed Belo Horizonte, quais suas intercooperações com cooperativa de crédito, e o que é uma cooperativa como empresa. Eu trabalhava no Hospital das Clínicas desde 82, certo? Trabalhava também no meu consultório, onde eu atendia os clientes da Unimed, mas a minha entrada para a gestão de cooperativa se dá em 1994, de uma maneira curiosa, certo? O meu setor que eu trabalhava no hospital, que era o setor de hemodinâmica, ele pega fogo mesmo, literalmente, certo? As chamas, o corpo de bombeiro vem, né? Esse acidente ele ocorreu logo depois, uns anos depois do acidente do Césio, lá em Goiânia, e ninguém queria entrar para apagar o incêndio com medo de radiação. Na realidade, o setor tinha raio-x, e raio-x, quando desliga a energia elétrica, ele para de emitir. Então, não tinha nenhum paralelo com a radiação do Césio. Até que isso foi explicado, o incêndio consumiu todo o setor, certo? E nós ficamos 7 anos até que um novo básica. Esse período de tempo do incêndio, eu fiquei conhecendo o Elton. O Elton era o gestor do setor de radiologia do Hospital das Clínicas. E aí nós começamos a conversar, a trocar ideias, e o Elton me chamou para participar da HCCOP como conselheiro.
Na realidade, eu ainda entrei mais cedo como cooperado, eu entrei como cooperado da, da de consumo da Copmed, e isso foi logo quando eu entrei na faculdade, em 1978. Mas aí era uma cooperativa de consumo, você entrava, você tinha um produto um pouco mais barato, principalmente livros, né, os livros de medicina, e isso foi quando eu entrei na faculdade, 1973. Então, o primeiro contato com cooperativa era através da cooperativa de consumo, basicamente para compra de livros, lembrando que na época não tinha internet, não tinha celular, livro digital, certo? Então tem toda uma diferença bastante grande aí. Em 94, aí conversando com o Elton, nós fomos lá para entender a HCCOP, já que eu tinha um tempo livre, meu aparelho, lembrando a história do aparelho só chegar 7 anos depois. E aí eu acabei entrando na cooperativa, inicialmente como conselheiro, e depois entrei como diretor financeiro da cooperativa, certo? Aí entra o meu processo educacional, que eu conheci lá atrás, né, junto com meus pais. Você conhecer um pouco de uma economia domiciliar restritiva te ajudava muito a você administrar qualquer órgão, porque você é muito consciencioso para gastar o dinheiro dos outros. Eu fiquei lá na cooperativa durante 8 anos, foram 2 mandatos de 4 anos. Lá o tempo de mandato era 2 anos, tive um intervalo de 2 no meio do caminho, e depois eu retornei também como diretor financeiro. A gente teve algumas atuações e a gente acabou fazendo uma administração bastante positiva. A gente conseguiu recursos para comprar uma clínica, certo? E essa clínica é onde persiste a HCCOP até hoje. Certo? Então, esse modelo de administração foi visto com bons olhos. Depois o pessoal me convidou para entrar para o conselho de administração da Unimed Belo Horizonte. Eu fiquei lá durante 4 anos, no conselho de administração, de 2002 a 2006, e em 2005, o Elton e o Luiz Otávio, o Ciro, que eram os diretores e presidente da Credicom, conversaram comigo para que eu me candidatasse a presidente da Credicom em 2005. A gente tinha uma chapa muito boa, são todos amigos do coração que a gente formou em 2005. Trabalhamos com inúmeros desafios, certo? E os grandes desafios que a gente tem, que talvez tenha marcado. O primeiro foi a incorporação da Unicred Belo Horizonte. Eram 2 cooperativas de médio porte, né? Tanto a cooperativa de médicos, quanto a Unicred Belo Horizonte. Através de muita conversa, chegamos à conclusão que a gente estava perdendo escala, que um dos jeitos era a gente virar uma cooperativa única. De certa maneira, é como se você tivesse a Unimed depositando 40% do seu dinheiro em uma delas, 40% na outra e 20% colocava no mercado. Na fusão, nós ficamos com 95% praticamente das operações da Unimed, e uma vez não tendo a disputa entre a gente, a Credicom começou a crescer de maneira bastante significativa.
Isso foi em final de 2007, 2008 nós tivemos a crise do subprime, certo? E resolvemos navegar contra a corrente, enquanto todos os bancos restringiram o crédito para os hospitais. Na Credicom tinha uma posição de ter bastante recurso. E a gente foi e entrou em todos os hospitais dizendo que a gente era capaz de bancar as operações, e isso nós demos um salto, enquanto todo mundo engolia durante o período do subprime. Essa nova atitude fez a gente participar de praticamente todos os hospitais em Belo Horizonte. E outra coisa muito interessante, a partir do momento que a gente colocou que a gente era capaz de fazer isso, os médicos trouxeram cada vez mais recursos para a Credicom, sabendo que a gente ia manter a roda girando, a roda financeira. Isso repercutiu muito ao longo do tempo, foram dois fatos que marcaram tremendamente a administração da Credicom nesse período, que foi a fusão com o Unicred. Duas cooperativas que estavam muito bem, não eram cooperativas, uma quebrada e a outra socorrendo. Foi, inclusive, elogiado pelo Banco Central, na época, como uma medida de crescimento. E esse modelo de incorporação, ele acabou levando a incorporação de mais 6 cooperativas de crédito. Isso do ano de 2009 a 2011, praticamente, com um crescimento muito grande. Uma das grandes coisas das cooperativas aqui, das grandes cooperativas da Unimed, da Credicom, é que todas as diretorias que entram, elas não derrubam ou destroem o trabalho feito, elas sabem que entram para contribuir, que entram para crescer, e isso fez com que as duas outras administrações que me sucederam na Credicom, certo, de 2013 a 2021, feito pelo Garibaldi, e depois de 21 para cá pelo João Augusto, fossem todas elas com esse modelo muito bem sucedidas, com crescimento de Credicom. Me orgulho muito hoje, uma cooperativa de mais de 100 mil cooperados, com mais de 7 bilhões de ativos, e com isso a ideia, o modelo de pensamento, certo? A filosofia do movimento cooperativista, ela perpetuou ao longo dos anos, que é sempre um desafio. Você não construi uma cooperativa só para o hoje, mas com um pouco de visão de futuro. E é isso que faz a cooperativa crescer. Outra colocação que foi muito importante, nossa, na Credicom, foi o conceito de confiança na cooperativa. A cooperativa de crédito, ela só cresce quando os cooperados têm confiança nela, certo? Isso foi extremamente importante para que a gente fizesse o desenvolvimento das cooperativas. Quase já encerrando a minha administração na Credicom, e isso é importante, que a gente aqui em Belo Horizonte sempre coloca que você tem uma eleição e uma reeleição, então seu tempo de diretoria são no máximo, certo? Então, quase encerrando, já no último ano, eu fui convidado para ser o diretor financeiro da Secrente. A Secrente é uma central de crédito, certo? E ela conjuga todas as cooperativas, né? Na época eram só as urbanas, eram 108 na época, elas acabaram se fundindo, hoje são 54. E você faz a centralização financeira dessas cooperativas. Hoje, a minha área na Secrente, ela tem a responsabilidade sobre o movimento financeiro de cerca de 15 bilhões. Eu não sei em que tempo isso será analisado, essa escrita, mas é cerca de 3 bilhões de dólares. Isso
eu faço normalmente assim, para que o referencial futuro de valor ele fique registrado ao longo do tempo. Ao longo desses anos, na Secrenge, houve a minha administração, obviamente, junto com o meu time, certo? De estabelecer essa relação de confiança com as cooperativas. A nossa função é dar liquidez para esse valor, certo? E, obviamente, rentabilidade, pensando nas duas coisas simultaneamente, liquidez e rentabilidade. Obviamente, no tempo, inúmeros cursos, inúmeras leituras para que eu tivesse um melhor aprendizado, para poder escolher as boas pessoas que pudessem trabalhar com a gente. Nesse aspecto, eu fui muito feliz ao longo do tempo de poder constituir times de pessoas que eu tivesse confiança, de que pudessem assumir comigo responsabilidade sobre as ações, lembrando sempre que a responsabilidade final é sempre minha. Né? Então, isso podia delegar serviço, mas nunca a responsabilidade. Estou nesse cargo da Secrenge até hoje, onde eu sou o diretor financeiro. E em 2014, eu tendo já finalizado a minha passagem pela Credicom como diretor, aí a gente conversou novamente, Luiz Otávio, o time todo, e eu me candidatei à presidência da Unimed Belo Horizonte. A Unimed Belo Horizonte, hoje, é o maior sindicato do sistema. A Unimed, ela tem cerca de 1.600.000 clientes, tem cerca de 5.300 cooperados, 5.600 colaboradores, então é uma mega cooperativa, e ela serviu de exemplo para, serviu e serve de exemplo as cooperativas, não só no Brasil, como no mundo, certo? Como um modelo de gestão. Em 2000, logo nos anos seguintes, a gente teve uma crise, 2015, 2016, perdemos cliente, a economia foi muito ruim, houve um aumento do desemprego, o aumento do desemprego afeta diretamente o plano de saúde, com perda das carteiras empresariais, com períodos complexos, e a gente conseguiu se dar bem com recuperação grande do número de clientes, junto com o time, junto com os cooperados, junto com os colaboradores, a gente conseguiu fazer um crescimento significativo. Em 2017, compramos um hospital pediátrico, que era um gap do atendimento aqui em Belo Horizonte, da Unimed Belo Horizonte, em termos de pediatria. Em 2019, nós inauguramos um hospital próprio em Betim, todo feito com recursos próprios, um hospital de 300 leitos. E, nesse momento, a gente ficou com 4 hospitais próprios, um excelente, talvez exagerando, mas um bom relacionamento com a rede. Nós 2 hospitais gerais próprios, uma pediatria, uma maternidade e uma relação boa com a rede prestadora. Todo mundo entende que não deveria espremer o outro. Outro dia, uma das frases que eu ganhei, ela me apareceu numa apresentação e acabei ganhando o livro de um amigo que escreveu na orelha. E eu tinha, porque era sempre um desafio, o pessoal me perguntava qual é o número dessa rede própria, e a gente tinha dificuldade de falar esse número em termos percentuais. E uma vez viajando, o pessoal sempre brincava comigo, toda vez que eu ficava muito tempo em avião, eu saía lá com um monte de papelzinho escrito no bolso, e um deles foi essa frase: tão grande quanto necessário, tão pequeno quanto possível. Deixamos o modelo de definição percentual ou numérica, passamos a ter uma definição conceitual do tipo: não me aperte, que eu sou capaz de crescer.
certo? Então, isso ficou uma relação positiva ao longo do tempo. A gente veio construindo esse modelo de confiança junto ao cooperado. Na eleição, em 2018, a gente venceu com quase 80% de apoio dos cooperados, que é um número extremamente significativo, em uma Unimed, principalmente no Brasil polarizado, né, em todo o envolvimento nacional, levando a uma polarização, a imagem do que não do que é real, mas sim dos meus desejos, e isso, na minha visão, eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão para colocar isso para os cooperados. O fato é que a eleição de 2018, certa tranquilidade, nós continuamos com uma diretoria muito alinhada, muito positiva, um conselho bastante representativo, e isso, obviamente, a Unimed Belo Horizonte foi ponto de visita de inúmeras redes no Brasil. Essa parceria que a gente tinha com a Credicom, por eu conhecer muito bem onde eu tinha passado, onde eu tinha ficado, onde eu tinha trabalhado, e a gente aumentou, inclusive, a interação, ou a interoperação entre a Credicom e a Unimed, de forma que a gente pudesse crescer duas grandes cooperativas. Hoje, a Credicom talvez a maior do crédito e a Unimed maior da área da saúde. Obviamente, eu olho para trás, eu falo que até 2020, apesar de, olhando para trás, se a gente for decifrar cada um dos momentos e todas as dificuldades que a gente tem, pandemia de dengue, zika, chikungunya, internações pediátricas, e interferência, judicialização da saúde, tudo isso que a gente assistiu. Mas em 2020, com a chegada da pandemia, aqueles mega problemas antes de 2020, eles se tornaram uma formiguinha perto do que a gente tinha. Naquele momento, com cerca de 1.400.000 clientes, a importância de ter os 4 hospitais próprios e ter esse relacionamento muito positivo com a rede, ele nos permitiu com que a gente, fundamentalmente, conseguisse dar assistência. Obviamente, aconteceu no momento que eu estava no meu 7º ano de presidência no Unimed Belo Horizonte. Isso, eu já tinha um grau de confiança muito grande da minha equipe, dos cooperados, para não dizer dos clientes. A nossa atuação foi fundamental para que a gente conseguisse avançar nos resultados. Nos primeiros dias, nós tomamos as providências. Volto a dizer, talvez uma frase que eu falei na Credicom, que eu disse para o pessoal e para todo mundo onde eu começo a trabalhar, eu só sei trabalhar em lugar que tem caixa. Não me coloque em lugar onde a gente não consiga fazer as coisas, que o caixa é fundamental para a gente conseguir fazer o necessário. Nesse momento, eu já tinha, Belo Horizonte, uns 4 hospitais totalmente pagos, 0 de dívida, e aí os posicionamentos que a gente começou a fazer, de transformar a Unimed do famoso just-in-time para o just-in-case, né, na nossa capacidade de comprar respiradores, de tapete. Eu gravei um filme um filme de 2 minutos, logo no começo da pandemia, em março de 2020, cuja fala principal é que a Unimed faria todos os esforços para ninguém para trás, e que era importante que a nossa reputação pós-pandemia ela saísse melhorada em detrimento do começo. Eu coloquei para o meu time, nós tivemos que rasgar fora todo o orçamento de 2020
19 programado, que a gente, no final do ano, programa e faz o orçamento para 2020, nós jogamos esse orçamento fora e começamos de novo no meio da pandemia. Falei com a turma, né? Sentei com o meu time superior e usei uma frase que meu pai falava: tudo que tem preço é barato. Tudo que tem preço é barato. Então, a dificuldade era para aquilo que você não tinha precificação. Certo? A nossa primeira compra de respiradores, ela passou por Miami, lá ficou, tinha dificuldade para conseguir material, inúmeras situações que ocorreram, mas o time era bastante consciencioso para colocar todos os esforços e todo o modelo de trabalho, de aprendizado e de confiança ao longo de 8 anos, melhor dizendo, 7 anos de trabalho. A gente teve uma atuação positiva de rapidamente enxergar quem eram os nossos públicos. Nós implantamos a consulta online um dia depois que o presidente da Organização de Saúde falou que era uma pandemia. A gente cedeu esse sistema para a prefeitura sem custos, obviamente, porque a gente entendia que clientes Unimed, mas tinha os clientes da nossa cidade, que a gente teve também, enxergar isso de maneira rápida, já que o vírus não pegava ou deixava de pegar ou discriminava quem tinha a carteirinha verde da Unimed Belo Horizonte, que a gente deveria atuar como um todo, atuar rapidamente pela sociedade como um todo. Várias interações com o governo, com o ministro da Saúde, né, com o apoio da Unimed Belo Horizonte, liberando informações de credibilidade para todo o Brasil, e a gente colocava com muita clareza, não precisava de nem pedir a autorização que os nossos comunicados, copiar e colocar de maneira bem tranquila. Isso foi feito ao longo do tempo. Negociamos com a nossa rede prestadora, colocamos o nosso time que podia em home office, obviamente, dentro dos hospitais, isso era impossível. E nós fomos também a primeira cooperativa a antecipar o pagamento dos médicos. A gente calculou quanto que o médico tinha recebido no ano anterior, calculamos 70% desse valor. Mês a mês, a gente fez durante 4 meses a antecipação, do tipo, o ano passado você ganhava 10 mil mês, esse ano você está em home office, ou seja, está em casa, não podendo trabalhar, não produz. Eu tinha antecipado a 7 mil isso, de certa maneira, levando em consideração que não tem combustível, que não tem restaurante, que não tem viagem. 70% desses valores eram suficientes para manter a conta do médico e da cidade, isso eu sempre chamo, porque esse dinheiro que abasteceu a casa dos médicos cooperados, ele acabou abastecendo a casa de secretária, a casa de funcionários de hospital, dos hospitais, o condomínio que não atrasou. Então, uma série de desenrolar da economia na cidade de Belo Horizonte. Então, isso foi feito. Fizemos a mesma coisa, calculando a média dos hospitais no ano anterior. O hospital que não atingisse 70%, a gente antecipou o pagamento desses valores. Para os nossos funcionários, né, o home office para quem podia, para os nossos fornecedores, né, a mesma situação, nós mantivemos o pagamento absolutamente em dia, o Unimed Belo Horizonte nunca atrasou, obviamente, com isso você negocia seu preço, você deixa de embutir custo financeiro em qualquer pagamento. E fizemos isso também pela Sociedade de Belo Horizonte. Quando foi em julho de 2020, a gente recebe uma carta do Fórum Econômico
Mundial, na realidade a carta vem em meu nome, convidando para a gente participar do Fórum Econômico Mundial num programa chamado The Great Reset. Foi muito interessante, né? A gente brinca porque quando a carta chegou por e-mail, eu falei com o meu time que aquilo devia ser fake, que a gente tinha que conferir aquela carta antes de ser divulgada. Aí o pessoal ligou para lá, conferiu e realmente a carta era verdadeira. A gente se reuniu com eles, né, para entender, poxa, o Unimed Belo Horizonte é grande em BH, conhecida no Brasil, mas mundialmente foi a primeira vez que a gente tinha. E eles colocaram sobre as nossas atitudes de reconhecer rapidamente todos os stakeholders e trabalhar no sentido de minimizar o impacto direto sobre o sistema de saúde e indireto sobre o sistema econômico da cidade, já que a gente enxergava que abrir a torneira numa ponta, ela iria irrigar a economia em todos os outros pontos. Foram reuniões interessantes, eu acabei participando, né, de, obviamente, tudo online, né, gente? Com reunião com ministros de economia em vários locais, de vários lugares do mundo, com os grandes gerentes os grandes CEOs das grandes farmacêuticas, quando que a vacina chegar, quando que seriam as disputas, e, portanto, a gente conseguiu criar um ambiente propício de segurança, de tranquilidade. Isso sem levar em consideração inúmeras demandas de todas as áreas de saúde pública, de outras Unimedes, de concorrentes. Em agosto de 2020, uma concorrente nossa, melhor dizendo, duas concorrentes chegam em Belo Horizonte, a Apivida e a Intermédica, elas chegam, principalmente a Apivida, ela chega comprando um plano de saúde de 300 mil clientes, comprando um hospital, a minha avaliação pagando mais do que o mercado, mais do que deveria pagar. E chegou dizendo que aqui eles atropelariam a Unimed de Belo Horizonte, fazendo mais do mesmo que tinha sido feito em todos os locais. Eu reuni meu time, isso é muito interessante, porque eu contei a história da Apollo 13, Houston, we have a problem, né? E falei com eles que o que mais me encantava nessa história não era essa frase, mas sim a frase do gerente, do CEO da operação em terra, né, Jenny Kranz, que falou que failure is not an option. Então, eu sentei com o meu time, falei com eles, a gente estava numa reunião online e todos eles colocaram o post failure is not an option no fundo de tela. É como se a gente estivesse conversando aqui. Alguém colocou no chat. Em 2, 3 minutos, todo mundo fez essa imagem, essa adesão. Isso foi muito interessante porque eu fotografei essa imagem hoje quando me convidam para falar sobre liderança, é uma das imagens que eu uso quando a gente conta da relação de confiança estabelecida entre você e seu time, e não uma relação de comando e controle que às vezes a gente vê acontecendo em outros locais. O time encarou muito bem os desafios. A gente, apesar deles virem e tentarem contratar os meus superintendentes, a gente não teve nenhum superintendente que tenha saído, nenhum do time gerencial que tenha saído, todo mundo assumiu o seu trabalho. Tivemos o enfrentamento da pandemia, a chegada das vacinas, os conflitos de quem queria vacinar e que eu tinha que arranjar vacina, os conflitos de quem não queria vacinar e queria continuar trabalhando. A gente recebeu inúmeras premiações ao longo do tempo, um reconhecimento muito grande
da atuação da Unimed Belo Horizonte, e em 2022 a gente conseguiu fazer o processo sucessório da Unimed Belo Horizonte, elegendo a chapa sucessora com o Frederico. Sempre a gente, a chapa é de 5, ou ficam 2 ou ficam 3, dependendo do tempo que a gente tem. Em 21 eu fui chamado para ser vice-presidente do ASEG, cargo que eu estou até hoje, onde eu estou sentado. Nesse ínterim, eu ocupei o Conselho de Administração da Unimed Participações, e há cerca de 3 anos eu sou o presidente do Conselho da Unimed Participações, fazendo a experiência de gestão, segundo o pessoal, a tranquilidade, que a gente chamaria de inteligência emocional, para gerir momentos de crise e desafios constantes. Então, hoje, na diretoria financeira da Secrenge, na vice-presidência do ASENG e na presidência do Conselho da Unimed Participações. Tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu faço, eu empenho ao máximo para entender o que tem que ser feito, quais são os nossos objetivos, e ver se esses objetivos batem com os meus valores, se isso der um match, certo? Eu acho que é extremamente interessante, porque se não der também, também não fico, certo? Acho que isso é muito interessante, e a gente conseguiu trazer para todas essas estruturas grandes conhecimentos conceituais. Em algumas eu exerço o papel de executivo, em outros como presidente do conselho, mas o papel conceitual, obviamente, vendo todos os números, certo? Então, quando eu falo em conceitual, não fica achando que eu deixo qualquer número de lado, não. Tá? Bom, então esse aí é o bloco cooperativismo. Da holding, logo através do Elton, né, que estava presente, então a gente tinha um contato direto, o Elton como presidente da Seguros, né, e a Seguros como principal empresa da holding. Eu participei intensamente do processo de transformação da holding do ponto de vista de empresa limitada para uma empresa acionária. A Unimed, do ponto de vista de ser dona das ações, é a segunda maior acionista do sistema. Na minha visão, isso era um negócio que eu coloquei, porque eu sempre dizia que a Unimed Belo Horizonte era a primeira do sistema, todo mundo meio que assustava, e a resposta que eu dava era que a Unimed Brasil tinha as ações em nome de todas as singulares. Então, na realidade, se fazia uma conta do bolo junto na Unimed Brasil e não no individual, certo? Então, eu tinha muito contato, porque, na realidade, você hoje é um número em torno aí de 15%, que, em números, deve dar um pouco mais de 200 milhões de reais, certo? De forma que é uma quantia grande para a gente tomar conta. A minha atuação como presidente do Conselho se passou a se fazer intensamente nessa administração, com a Delson e com o time que está lá, certo? Na administração anterior, eu era simplesmente membro do conselho, mas algumas coisas foram muito bem colocadas na Unimed Participações, tinha como objetivo fazer empresas para resolver problemas das Unimedes, sejam problemas de empresas que elas não podem formar sob o aspecto cooperativista, seja no aspecto de formar empresas cujo o modelo de escala é importante para que elas dessem resultado. E que, como
uma empresa acionária, ela tinha por obrigação dar resultado para os seus acionistas, certo? Não podia ficar todo ano pedindo dinheiro ou tampando buraco com o dinheiro dos acionistas, certo? Isso me deixou muito feliz quando a gente viu, na última reunião da Unimed Participações, quando a gente viu o planejamento estratégico no topo da cadeia, talvez vocês tenham tido acesso a isso. Tem dois objetivos: maximizar o resultado para as acionistas e constituir empresas para as Unimedes do sistema que atendam às suas necessidades. Isso é muito importante, evita da gente ficar fazendo qualquer coisa ou não fazendo nada, certo? Só tentando ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tem um objetivo muito claro: resolver problemas das Unimedes singulares do sistema. Então, assim, o relacionamento é muito positivo. A conversa que eu tenho com todos os conselheiros, inclusive os conselheiros externos, com a administração, é muito boa, levam em conta muita experiência que eu tive ao longo desses anos, principalmente em grandes cooperativas com grandes volumes de dinheiro. Dentro do conselho e, obviamente, dentro da diretoria, a gente procura enxergar quais são as dores das Unimedes, quais as empresas que nos ajudariam, quais as inovações que o sistema poderia fazer para preencher lacunas que não existem ou substituir empresas do mercado que nos custam muito caro e que, se a gente puder fazer ou puder negociar em bloco, que não é só a fazer, substituir, às vezes uma negociação em bloco, em escala, ela reduz o custo para as Unimedes. Então, isso é algo positivo e devolver para elas o dinheiro investido na forma acionária para as cooperativas. Então, eu vejo um crescimento da Unimed Participações, acho que ela tem que continuar crescendo mesmo, ela tem uma agilidade muito grande por ter financiamento, ter dinheiro, enxergar as dores e poder agir de maneira muito mais rápida, já que ela tem um acordo de majoritários. Esse acordo de majoritários, obviamente, tem uma burocracia, mas tem um alavancamento muito maior do que simplesmente um modelo cooperativista. Uma das coisas importantes, a gente olha para trás, vê tudo o que fez, mas eu falei isso na última reunião do Conselho, uma fala do Oscar Wilde: mais importante do que as vitórias do passado são os planos do futuro, certo? Então, a gente tem que continuar crescendo, tem que ajudar as nossas cooperativas no seu atendimento do dia a dia, tem que ajudar os nossos cooperados a aumentar o ganho dele, e a gente tem que entender o ecossistema da saúde para que a gente continue fazendo isso. Então, assim, que a Unimed Participações ela continue sendo vitoriosa nos seus princípios, mantendo os seus valores, entendendo bem as suas cooperativas e tendo uma visão no cooperado lá da ponta, que dessa maneira ela vai continuar crescendo, não só em termos de empresa, mas indiretamente fornecendo ou ajudando uma melhor qualificação da saúde brasileira. Eu acho que esse que é a grande expectativa numa visão mais macro da Unimed Participações.